tudo bem com vocês? A tia voltou, né, agora para a nossa aula sobre o sistema endócrino, tá certo? Sistema endócrino, a gente vai conhecer um pouquinho como é que ele funciona, tá certo? Vocês vão pegar o livrinho de vocês, abre aí na página 94, tá bom? E agora preste atenção na explicação, tá certo? Vamos lá? Observem aí nessa imagem que é o sistema endócrino, tá? É onde está localizada todas as glândulas do nosso corpo, em cada parte, né? É onde ficam as glândulas, tá? E esse sistema endócrino, ele tem a função de controlar e coordenar as ações do organismo, junto com o sistema nervoso, tá bom? As glândulas, elas são estruturas que produzem substâncias chamadas de hormônios. Vendo aí, né? As glândulas que são as responsáveis por produzir os hormônios, que são transportados através da corrente sanguínea e têm determinada função no local do corpo onde ela irá atuar. Observe aí nessa imagem que é a glândula hipófise, tá? Que ela é também conhecida como a glândula mestra. Ela está localizada na parte inferior do cérebro, que controla o funcionamento de várias outras, tá bom? E essa glândula, ela também é responsável por produzir o hormônio do crescimento. O crescimento exagerado e a falta de crescimento estão relacionadas ao excesso ou à ausência, né, da produção do hormônio de crescimento, tá? O excesso de sua produção é a causa, né, da doença chamada gigantismo. E a carência provoca o nanismo, tá? Ou seja, a falta de crescimento. Temos aí a tireoide, tá? Ela é uma glândula que se localiza na base do pescoço, em frente à traqueia, apresentando a forma de uma borboleta, tá? A função dela é produzir, armazenar e liberar na corrente sanguínea os hormônios tireoidianos, auxiliando na função de órgãos importantes, como o coração, por exemplo, tá? E também na tireoide tem as glândulas chamadas paratireoides. São 4 glândulas pequenas do tamanho de uma ervilha. Vocês podem observar aí nessa imagem, tá? Localizadas no lado interno da tireoide. Elas produzem o paratiromônio, o hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Então, né, é chamado esse hormônio paratormônio, tá? Que é ele que regula a quantidade de cálcio e fósforo no nosso sangue. Temos aí nessa imagem a glândula chamada suprarrenais ou adrenais, tá? São 2 glândulas que se situam acima dos rins e produzem um hormônio chamado de adrenalina. Já ouviram falar? Também conhecido como o hormônio das situações de emergência, tá? Esse hormônio, ele é responsável pela reação das pessoas em situação de grandes emoções, perigo, estresse, fadiga. Então, é esse hormôniozinho aí, tá? Adrenalina, que é produzido pelas glândulas adrenais, tá? Agora vamos conhecer sobre o pâncreas. Pâncreas também é uma glândula que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema endócrino. É o que produz a insulina ou glucagon, hormônios responsáveis por regular a quantidade de glicose em nosso organismo. Agora vamos conhecer outra glândula, tá? Chamada ovários. Ela produz os hormônios sexuais femininos, que são responsáveis pelas características femininas, tá? Pela ovulação, né, a liberação do óvulo, e pela menstruação. Durante a puberdade, eles são os responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias nas mulheres, tais como o alargamento dos quadris, o crescimento dos seios, o crescimento de pelos nas axilas e no pubis. Agora vamos conhecer a glândula chamada testículos. Produzem hormônios sexuais masculinos que são responsáveis pelas características sexuais dos homens na puberdade, tá? Nessa fase, eles crescem os testículos, os pelos e o pênis. Os testículos começam a produzir espermatozoides, a voz do homem muda, aparece a barba e os músculos se desenvolvem.
Vocês sabiam, gente, que o estresse, né, pode levar ao desregulamento do sistema endócrino? Isso mesmo. Em resposta ao estresse, o sistema endócrino ele pode secretar vários hormônios em níveis mais elevados do que o normal. E isso pode ocasionar diversos efeitos negativos em nosso organismo, tá? O estresse por tempo prolongado pode levar a um certo número de doenças endócrinas. O médico, especialista que trata das doenças relacionadas ao sistema endócrino é chamado de endocrinologista. Então, é o nome desse profissional, tá? Endocrinologista. A nossa atividade, tá? Lá na página 96 e a página 97, tá bom? Primeira questão, qual é a função do sistema endócrino? Aí você vai responder aqui na primeira questão. Onde as glândulas do sistema endócrino liberam seus hormônios? E quem os transportam? É duas perguntas, tá certo? Qual é o nome da doença causada pelo excesso do hormônio do crescimento? Qual é a doença, tá? E qual é a doença que é a falta dos hormônios do crescimento? Na quarta questão, qual é a glândula responsável pela produção do hormônio do crescimento? E a quinta questão, qual é a função da glândula paratireoide? E na sexta, aí vocês vão respondendo aí o que pede o item A, o item B, o item C, tá? A sétima questão é verdadeira ou falsa, certo? Coloca aí na página 97. Relacione alguma das glândulas endócrinas estudadas a cada parte do corpo. Aí você vai nomear aí, ó, tem uma pessoa, né, o corpo humano, e você vai nomear onde é que fica cada glândula. A nona, você vai escolher uma das glândulas estudadas e pesquise os hábitos e os cuidados que devemos ter para evitar esse problema no seu funcionamento, tá bom? Capricho, qualquer dúvida, pode procurar a tia, certo? Beijos, tchau, tchau.